Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade, de misericórdia, e vamos rogar a Ele. Senhor, aqui estamos nós, a te pedir a vossa bênção, o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os nossos anjos guardiões, que os espíritos protetores, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo. Dá-nos a tua luz, Senhor. Dá-nos a tua paz. E assim, Pai, com a vossa permissão, nós damos por início os nossos trabalhos de estudo, Senhor, da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje esse texto da obra básica do livro Céu e Inferno. A segunda parte desse livro, nós vamos estudar o passamento, que é o passar da vida para a morte. Então, é um tema bastante apropriado para o dia de hoje, que é o Dia dos Mortos. E é o que nós vamos estudar. A morte, que chama-se o passamento, a passagem, ir para de retorno ao nosso lar. É um momento de transição. É um momento em que saímos do processo reencarnatório e retornamos ao nosso lar espiritual, à nossa família, à nossa casa, aos nossos amigos e benfeitores espirituais. Então, esta é a proposta correta do espírita ao morrer, retornar no seio da sua família e dos seus entes queridos. E eu espero que cada uma de nós esteja uma casinha para morar do lado de lá, que nós não sejamos albergados. E para você ter uma casinha de 6x6, você precisa de 10.000 bônus horas de trabalho ao bem. Depois trabalha mais um pouquinho para comprar as margaridas e comprar o piano e o livro. Todo mundo vai ter que trabalhar para comprar os livros. A Elaine, as estudiosas, quer um livrinho, tem que ter bônus hora para comprar o livrinho. Então, vamos lá. O que falta é o conhecimento das leis que regem a morte. O Espiritismo é o traço do conhecimento da vida e da morte. Então, o Espiritismo ele vem trazer para nós essa passagem da vida para a morte e da morte para a vida. Na realidade, a vida espiritual é a verdadeira vida. Isso é muito importante para nós. O Espiritismo, só ele pode dizer-nos como opera essa transição. Como que vai ocorrer o momento da morte? Como que é? Como que ela existe? Como que ela se realiza? Primeiro, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram esse mundo. Como que o Kardec estudou o Espiritismo, a vida após a morte? Com a comunicação dos espíritos. Foram os próprios espíritos. No livro Céu e Inferno, existe as comunicações dos espíritos bons, dos espíritos maus, dos imperfeitos, dos sofredores. Então, Kardec, para escrever tudo isso, ele pesquisou. E os outros pequenos núcleos de trabalho que colaboraram com Kardec, que trouxeram as pesquisas para ele, foi essa amostragem de como que a alma se encontrava após a morte. E quem já leu a obra de Kardec vai encontrar perguntas e respostas, como que ele estava, por que isso, por que daquilo, dá milhares de porquê. E os espíritos escreviam como foi a sua morte, como foi a sua passagem. Então, os espíritos sempre se manifestaram após a morte. Inclusive Kardec,
2 horas depois, ele se manifestou através da sociedade, dos seus amigos, e disse como que ele estava em consciência tranquila e equilibrada, porque era um pesquisador, tinha conhecimento disso. Então, nós, espíritas, temos que chegar a esse consenso. Eu estudo, pesquiso e tenho certeza de como seria a morte, como que eu iria enfrentar a minha realidade do lado de lá. Essa é a nossa verdade que está dentro de nós. O conhecimento dos laços fluídicos que une o corpo e a alma. Isso é ciência. O que é que une o meu corpo, a minha alma? Como que ele se adere? Como que nós ficamos? É a chave de muitos outros fenômenos. Então, quando eu estudo esse laço fluídico, o perispírito, essa é a parte científica da doutrina, as emanações, como que funciona o perispírito, quem é ele, como que é o nosso corpo espiritual, então eu começo a entender a doutrina espírita. A insensibilidade. O que é que deixa o nosso corpo após a morte insensível? O corpo fica inerte. E a alma? A nossa alma, o nosso corpo fica parado, inerte. A alma experimenta as sensações que estão dentro do perispírito. Dentro. No processo de desencarne, que nós armazenamos mental, tudo que nós guardamos mental, é como um desenrolar de uma fita cassete e passa toda a memória para o perispírito. Esvazia a nossa mente, esvazia o nosso corpo e nós levamos para lá. E nesse processo de tirar as lembranças do corpo físico para a memória espiritual, é que nós vemos onde erramos, como cometemos erro, o que eu fiz, o que está errado. Então, o julgamento é do próprio espírito. Ele mesmo vê a situação que ele se encontra, a negritude, a luz, a esperança, a dor, o sofrimento. É a própria alma. É nós que observamos a nós mesmos, pela nossa alma. A alma observa a condição do perispírito. E ela vê, e ela sente tudo isso. Então, essas sensações da alma são próprias de cada criatura. Não existe 2 mortos iguais, como não existe 2 médios iguais. Nós vamos ter sempre, quem trabalha com a incorporação, sempre resíduos diferenciados, mentes diferenciadas. Não existe um espírito igual ao outro, nem no seu pensamento e nem no seu fluido. A fonte do conhecimento está na alma, no perispírito. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra em todos os átomos do corpo. Então, o que acontece? Meu perispírito, ele cola, ele penetra célula por célula, célula, átomo por átomo, ele fica coladinho em mim, fica durinho, bem cuidadinho de mim, fica inteirinho meu perispírito interligado a mim. Quando eu vou fazer minhas viagens espirituais, que eu vou estudar, eu solto aquilo que chama o fio de prata, porque eu já estou presa no meu corpo físico. Então, aqueles fiozinhos finíssimos são que me levam e eu estou presa. Por isso, qualquer pessoa, eu posso estar distante, tocar no meu corpo, me chamar, eu acordo. Porque eu tenho um vínculo direto com o meu corpo físico. No momento da morte, eu começo a soltar esses elos. Eu vou soltando. E se eu sou uma pessoa espiritualizada, evangelizada, que ama a Deus, que tem uma visão maior, esse fio não me prende. Porque eu me solto. Eu sou solta. Eu rompo facilmente. E a pessoa que ela está ligada ao corpo físico, ao momento da morte, que ela está pegada ali, ela não consegue, ela é dolorosa, vai arrancando. E é por isso que o espírito sofre. É o tirar desses fios que é difícil, muito difícil de tirar.
Por esta razão é que o espírito sofre. Ele sofre por ele mesmo. Sofre pela sua própria atitude. Então, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós vibrarmos, melhor nós ficaremos no momento da morte. Os princípios. Quais são os princípios que regem tudo isso? Se no momento da morte o desprendimento do perispírito fosse completo, soltassem todas as partículas, o espírito não sentiria nada. Então, o que eu, espírita, preciso fazer? Eu preciso me preparar adequadamente, saber que eu preciso soltar no momento da morte, soltar o meu corpo, não ficar preso, porque o que você fez, o que errou você vai voltar para consertar, e tenta deixar o máximo possível a sua vida organizada. Porque na hora de morrer não adianta ter medo, eu vou voltar, eu vou para um umbral. Não adianta mais, o tempo passou. A hora de autorreforma, de mudança e de trabalho é agora. Porque no momento de morrer, dizer, obrigado, meu corpo, estou partindo, não tenho mais luz para pagar, não tenho mais telefone, não tenho a prestação da casa, nem o meu carro, não tem gasolina, não tem mais nada. Ótimo, estou indo. Tchau, tchau e bênção. É isso. Então, a alma tem que sair como uma libertação, missão cumprida, missão realizada. A alma tem que sair, eu fiz o que pude. Foi realizado o máximo que eu podia ter feito. É isso que o espírito tem que estar pronto na hora da morte. É essa a avaliação. A coesão forte produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Por que existem os espíritos sofredores, doentes, nesse desespero? Porque ele ainda está preso ao erro, está preso à sua própria ignorância, está preso ao seu passado, está preso nos seus vícios, e ele não sabe o que fazer, ele não consegue mais tirar, porque ele ficou contaminado, preso. O corpo físico está colado com o perispírito. Então, esse negócio de arrancar é que fica dolorido. E, às vezes, vai sair, ele se segura novamente, ele tem medo, ele tem pânico, ele tem pavor. Então, ele mesmo altamente se prende. Então, no momento da morte, é hora de orar. É hora de pedir, é hora de suplicar, é hora de pedir para se desvincular, porque o que foi feito, e o que não foi feito, vai nascer de novo e vai começar de novo e vai fazer tudo de novo. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera sem abalo. Então, quando aquilo sai sutilmente, desprende, desfarela, vai libertando o corpo. Não existe dor. Não existe dor. Se existirem ainda numerosos pontos de contato com o corpo e o perispírito, vai sentir dor. Então, se houver ainda algo que o mantém cativo, a alma sente dor. Então, o remorso, a traição, a maldade, a falta de perdão, e tem uma série de outros sentimentos que o espírito não se liberta. Por isso é que nós, médios, temos que cuidar de nós, porque nós somos a pessoa mais importante. Porque na hora da morte, nós vamos prestar atenção em nós mesmos. Nós vamos responder porque aprendemos na Terra. E não do que falamos para o vizinho, ou para o outro. Não, aí não vai adiantar vizinho, nem parente, nem ninguém. Porque eu, ao meu próprio retorno. Então, a importância do médium, velar por ele, proteger ele, modificá-lo, retirar todos os resíduos que podem o prender aqui, desnecessariamente. Então, à medida que você estudar, você verá espíritos dolorosos, com grande sofrimento. Por quê? Porque ficaram presos nos seus próprios defeitos e erros. É isso daí que prende e leva ao sofrimento do espírito. A alma poderá ressentir dos efeitos da decomposição? Sim,
até que os laços e partículas atômicas, subatômicas, se desfaçam inteiramente. Então, o que acontece? Por exemplo, com o suicida, porque às vezes ele morreu naquele seu desespero, na sua mágoa, na sua revolta, não orou. Então, ele fica retido nele mesmo. A alma fica presa em si mesma pela revolta, pelo ódio, por toda a sua maldade, ela se prende a si mesma. Por essa razão, nós temos a necessidade do aprendizado, do socorro às almas sofredoras, porque ela não sai mais sozinha após a morte. Após a morte, a alma tem dificuldade de sair sozinha. Só se num relance de memória ela começa a orar. Lembra de orar. O sofrimento, a morte está subordinada a uma força adesiva. Então, essa força adesiva é que nós não podemos ter dentro de nós. Você não se prende a nada quando você tiver que voltar. Não se prende à casa, nem no dinheiro do banco, nem do seu carro, nem na terra, nem dos seus ouros, nem na sua... Nem de nada. Agradeça ao pão de cada dia, a casa, o agasalho, a comida. Foi excelente, os amigos. E vamos embora. Porque nós não vamos precisar mais daquilo ali. E eu diria, você me trabalhe, tem uma casinha bem bonitinha do lado de lá, para que quando a gente morrer, você vem aqui, era assim, tomar um chazinho comigo aqui na minha casinha, tem margaridinha, tem violeta. É mais ou menos assim. A morte não deveria ser uma coisa triste e dolorosa, mas como nós não temos estudo e preparação e um retardo neste conhecimento, nós encontramos toda essa situação a respeito da dor da morte. O entorpecimento indiferente ou a inércia moral. Quando o espírito fica num estupor após a morte, porque ele é indiferente à vida, indiferente à continuidade, tem uma inércia moral, não quero saber, se eu morrer, vou sumir, vou desaparecer, e tem umas ideias, então ele fica naquele estado. Igual falar para o espírito, você vai morrer, você vai ficar dormindo. Aí ele fala, nossa, quando eu morrer, eu vou ficar dormindo. E aquilo ele fala 30 anos para a memória dele, que ele vai morrer e vai ficar dormindo. Quando chega na hora da morte, ele fala assim, agora eu vou dormir. Pronto. Quer dizer, deu uma ordem de comando mental para ficar dormindo. Aí ele vai ficar lá 100 anos, 200 anos, 30 anos, até aparecer um belo de um cristão que fala, acorda, 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 para de dormir, você está vivo, está na hora de você fazer alguma coisa de bom. Você, mas eu estou vivo? Tá, você continua a viver após a morte. Então, é essa situação que a alma fica após a morte, que é o seu próprio pensamento. A paralisia, a alma quase nunca testemunha conscientemente o desprendimento da alma do corpo. Nós não vamos lembrar no momento do reencarne. Aquele momento exato em que você nasce, você não tem consciência. E o momento exato da morte, também você não tem consciência. E eu diria para você, que você morre todos os dias, só que você não sabe. No momento do sono, você lembra a hora que você dormiu? Lembra? Vocês falam assim, eu lembro a hora exata que eu dormi. Não lembra. Você sabe que está com sono, chega o estupor e você sai. E você não lembra esse momento em que você entrou no sono. Então, dormir e morrer é a mesma sensação. É a mesma. O mesmo acontece na hora de nós nascermos. Vai ser a mesma coisa. Nós vamos sentir o estupor, e aí alguém vai nos tirar nós para fora, vai ser aquele frio, aquele monte de gente, aquela confusão toda, e a gente grita. O que está acontecendo aqui? Por que me chamaram aqui? É essa sensação. Tanto faz de ir, então a morte não é dolorosa. O nascer e morrer não é doloroso. Doloroso é o fluido. A mente, o que nós somos, que nos faz sofrer do lado de lá. A perturbação da morte é um estado normal.
De ordem geral, essa perturbação passageira, o processo de dormir, que a gente fala o sono da morte, que às vezes você está com aquele sono, né? Você está em algum lugar, os olhos piscam, né? E você se esforça e pisca. E se você parar, você dorme. Você dorme, porque é isso, a sensação da morte. Vai ser isso daí. Isso é uma perturbação natural da morte. É dormir, é entrar nesse estado de repouso, de inércia, para depois despertar depois de algum tempo. Uns rápido e outros poderão levar mais tempo. Pode perdurar por tempo indeterminado, variando algumas horas e alguns anos. Então, esse despertar do espírito, se nós temos consciência, você liberta logo, você vai no seu velório, você vê o povo lá falando que você era boazinha, mas no fundo ele sabia que você não era, que você era chata. Então, vai ter todos aqueles falsos, né? Coitada, morreu, era tão boazinha, aí você não era mesmo. Veja bem, essa impressão nossa após a morte, nós vamos ver os verdadeiros amigos, as pessoas que nos amavam. É uma experiência, pode ser até traumatizante. Quando alguns espíritos descrevem a realidade, nós podemos ver os pensamentos dos vivos. Então, é interessante, tem que estar preparado também para que, nesse momento da morte, nós podemos ver a verdade. E podemos rir, né? Puxa vida, eu pensei que era diferente. E não é que não era assim. Pensei que alguém era meu amigo, leal, sincero, e não era. Puxa vida. Então, não levar aquilo de forma de revolta, de brabeza. Ah, eu pensei que me amava e não me amou, ninguém me amou. Esteja pronto para qualquer evento sobrenatural após a morte, com tranquilidade. Leva com alegria, leva com a felicidade, com a esperança, e tudo de bom. É a vida, é o continuar da vida. Com o despertar, é como um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas. Todos nós aqui, alguém já nos acordou de sopetão. Chegou assim, acorda, acorda, e você sai assim, tropeça. Quantas vezes você levanta e não consegue ficar em pé, você cai. Porque o perispírito não estava ajustado no corpo. Quando você levanta, e que teu perispírito ainda está em outro lugar, e você levanta, você bambeia, você cai. Você bate na porta até chegar no banheiro, você não acha nada. É essa perturbação do espírito, quando alguém nos acorda de sopetão. Então, você fala, não, o que está acontecendo aqui? Então, essas são as impressões iguais da matéria. O que eu sofro aqui, eu sofro do lado de lá. Não faz tanta diferença. Mas aqui é o meu aprendizado. Aqui é que eu me aperfeiçoo. Aqui que eu sou colocada em prova e expiação para a minha melhora, para o meu crescimento e meu aprimoramento do espírito. A perturbação. A vista, pouco a pouco, se aclara, desperta a memória e o conhecimento de si mesmo. Então, aos pouquinhos, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou fulano, eu vim de tal lugar, eu sou assim. Aí você desperta e realmente é isso daí. Então, existe a visão do espírito. Você pode ver, você pode observar e analisar tudo isso. Só que nós, espíritas, não precisamos ter medo da morte quando nós somos pesquisadores da vida da alma, que nós estamos pesquisando a alma. Bem diverso é esse despertar. É calmo e as sensações são deliciosas. Então, quando você tem consciência que você orou, vibrou, prestou, realizou seu compromisso, cumpriu a sua missão, você vai feliz de retorno à sua casa. Agora, quando a missão não é cumprida, o espírito chora na rampa, hein? Aí o espírito chora na rampa na hora de morrer. Porque aí ele vê tudo que ficou para trás, e aí ele não sabe o que fazer, e aí ele teme o que ele vai encontrar do lado de lá. E como nós já somos moradores antigos das regiões umbralinas, a gente, poxa, na vida, vou voltar para um umbral novamente. Não consegui buscar a luz. E aí a gente entra naquele pânico real, mas vai ter que voltar porque nós estamos escuros por nós mesmos. Vamos ser
puxados pela nossa própria energia deletérica. Essa que é a realidade. Ore muito por você, sempre. Nunca deixe de orar por você, nunca. O mal, despertar o apego à vida material. A lentidão da faculdade do desprendimento. Estão na razão da depuração, da desmaterialização. Isso vocês estão trabalhando. Vamos desmagnetizar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, os vícios, a ociosidade, os defeitos, os 10 mandamentos, não roubar, não matar, e aí por diante, não cobiçar as coisas alheias. À medida em que nós vamos depurando e tirando essas partículas malsãs, nós vamos nos tornando mais fácil o volitar do espírito. E aí nós vamos crescer. Nós vamos lembrar que se nós morrermos bem, vai depender de nós. Se nós formos para as regiões umbralinas, vai depender de nós. Tudo depende de nós. Por isso que o médium familiar é uma pessoa mais importante que existe, porque ele socorre a si e socorre os seus familiares, para que todos nós possamos crescer e evoluir na medida do possível. Todos os médiuns podem ver, ouvir, nada de ter medo de espírito, de pânico, de nada. Tudo existe solução. Se nós solucionarmos a nós, será muito melhor ainda.